Não sei se você sabe, Anselmo, às vezes as pessoas não sabem, mas era a minha profissão primária até pouco tempo atrás. Mas eu sou economista, né? E eu saí da faculdade de jornalismo para a faculdade de economia. E eu não tenho nenhum respeito por esses caras. Nenhum respeito por esses economistas de FIT. Não tenho nenhum respeito por Armínio Fraga, absolutamente nenhum respeito. Zero. Alguns deles foram meus professores. Eu estudei na PUC do Rio de Janeiro, as melhores faculdades de economia supostamente que o Brasil tinha. Depois passei pelo MIT, passei pela London School, passei por Harvard, mas minha alma mater seria a PUC do Rio de Janeiro, onde eu convivi com essas pessoas. E eu não tenho absolutamente nenhum respeito por eles. Esses economistas de FIT, economistas de agentes de rating, para mim não valem nada, são todos uns... eles são uma espécie de... pensa assim, um meteorologista que ele prevê o tempo depois que o tempo muda. Então ele não fala assim, amanhã vai chover, não. Ele fala assim, o tempo tá bom. O tempo tá bom. Porque reformas, ambiente global e tal, mas é tudo coisa que já passou. Quando é que foi feita a reforma da Previdência? Quando é que foi feita a reforma trabalhista? Quando é que foi feita a independência do Banco Central? Quando que foi colocado um presidente do Banco Central equilibrado, o melhor presidente do Banco Central do mundo? Quem foi o ministro da Fazenda mais liberal que o Brasil teve nos últimos tempos? Foi agora? Então entra aí esse povo agora, não, o ambiente global melhorou, o Brasil, reformas. E agora que você melhora o rating do Brasil? Quando é que veio o teto? Quando é que foi feito o teto de gastos? Então é agora que vem a reforma, melhora o rating? Porque, gênios, se o que vocês estão falando é verdade, vocês deveriam estar rebaixando a essa altura o rating do Brasil. E eu explico por quê. Porque o governo Lula começou como? Antes do governo assumir, ele negociou com o Congresso, na transição, uma PEC da gastança. O governo acabou com o teto de gastos, inventaram um arcabouço fiscal que basicamente é uma gastança sem limites com base na expectativa do governo. Eles passaram uma reforma tributária que arrebenta os setores que funcionam no Brasil. O agro, o de serviços, e ainda tem o potencial de ter o maior imposto para consumo da história do mundo. Um cheque em branco para a criação de tributos, todos eles centralizados num governo federal que não tem o menor compromisso fiscal. É um governo que quer que quer revogar a reforma trabalhista. É um governo contra o Banco Central Independente. Eles minam o trabalho do Roberto Campos Neto todos os dias. Tudo que o governo do PT diz é o contrário do que esses caras da FIT estão dizendo que é bom. Então por isso que eu não tenho absolutamente nenhum respeito. Leiam as notícias. Aqui, a notícia da semana passada. Governo Central registra o maior déficit para junho em 2 anos. Em 2 anos, porque em 2 anos foi a Covid. Senão seria o maior déficit para junho da história. Relatório do governo, olha que loucura, relatório do governo estima aumento no déficit primário para 145 bilhões em 2023. Então você vai dar aumentar o rating do Brasil nessa situação? Tem alguma coisa que não tá funcionando. Outra notícia, essa notícia de ontem, investimento direto no país caiu 26,7% no primeiro trimestre. Dados do Banco Central. E a FIT vai e eleva o rating do Brasil agora? Ora, desculpa, eu não tenho nenhum respeito por esses economistas e mais, eu vou além. Eu digo que existe uma politicagem gigantesca nessas agências de rating globalistas. Ao mesmo tempo em que eles estão incensando agora o Brasil de Lula, em vez de bater palma, foram 4 anos de governo Bolsonaro com Paulo Guedes, um dos economistas mais respeitados do mundo, comandando o Ministério da Economia. Não tinha Simone Tebet Haddad, que nunca estudou economia e colou na prova. E agora que eles estão elevando o rating do Brasil, agora! Depois de anos e anos de contas públicas arrumadas, superávit primário, um governo que conseguiu fazer uma gestão da pandemia onde o mundo inteiro foi pro escambau e o Brasil conseguiu arrumar. Eu vivi para ver na minha vida algo que eu nunca tinha visto. Os Estados Unidos terem mais inflação, a inflação mais alta em 12 meses do que o Brasil. Eu nunca tinha vivido isso na história. E não teve nenhuma FIT elevando o rating do Brasil. Agora, quando o Lula chega, como num passe de mágica, em 6 meses, onde ele promete fazer tudo que é o contrário do que a FIT defende, e que é o contrário da ortodoxia econômica. E, além disso, mina o presidente do Banco Central. E, além disso, o Lula
tá fazendo um desastre na política externa. A gente tem pauta aqui da Dilma incensante, querendo dar dinheiro pro Putin. Eles vão lá e elevam o rating do Brasil, ao mesmo tempo que agora estão arrumando confusão com Benjamin Netanyahu em Israel, querendo rebaixar o rating de Israel, porque Israel aprovou uma reforma contra o judiciário globalista. Ninguém pode ser trouxa o suficiente para manejar os seus investimentos com base nesses caras que, obviamente, são técnicos incompetentes, sem capacidade de leitura política e donos das agências de rating, que, aliás, não deveriam ter mais nenhuma credibilidade depois da crise de 2008, já deveria ter jogado esses caras todos para o espaço. A necessidade da existência deles é absolutamente burocrática, porque em termos de credibilidade eles não sabem absolutamente nada. Esses caras têm, além de tudo isso, eles têm uma inclinação política ideológica para defender os interesses globalistas que você não pode ignorar. Hoje, 4 empresas, principalmente 3, a SCG, a State Street, a Capital, a Vanguard e BlackRock, dominam basicamente o cenário de investimento global inteiro. Então, se você ainda acredita na história da carochinha, de que existe mercado financeiro no mundo, de que existem agências que realmente isentas verificam a situação fiscal do país, desculpa, você é trouxa. Você é trouxa. Essa é a mesma gente que assinou no Brasil, os representantes desses caras no Brasil, todos eles assinaram cartinha para a democracia. Todos eles faziam carinha de nojinho para Paulo Guedes e agora fazem coraçãozinho para Haddad. Vamos ver qual é o resultado econômico dessa porcaria. Admamar, o comentário é seu. Não, eu acho que o Caio aqui colocou pontos que nós que não somos especialistas nunca iríamos colocar, eu acho, pelo menos desse ponto de vista. E o que o Paulo Figueiredo colocou é muito importante. Como que do nada a gente sobe aí de classificação nessa análise, sendo que a gente registrou aí um déficit de 45 bilhões só nesse tempo aí de governo. A questão é 45 bi de déficit, sendo que mais ou menos uns 7 bi foi de emenda PIX. O déficit poderia estar bem menos, poderia estar bem menor se não fosse aí por certos manejos aí do Congresso. Agora, uma questão muito interessante que o Caio colocou foi que a agência Fitch, né, ela falou que esse novo projeto do governo Lula, esse novo arcabouço, ele vai depender de grande arrecadação. E da onde que está vindo essa grande arrecadação? É de fortalecer as empresas começarem a produzir mais? Não. É de diminuir os impostos e as pessoas terem mais incentivo e começarem a criar mais negócios, gerar mais empregos? Também não. As ideias de arrecadação da esquerda foram as seguintes, isso só das que eu lembrei aqui de cabeça. Taxar as compras da China, né, Shein e AliExpress, etc. Taxar usuários de internet, taxar as apostas, taxar os superlucros, taxar a herança, entre diversas outras taxas que eles estão criando. Taxar, imposto. Tudo aquilo que o Paulo Guedes era extremamente contrário. Ele dizia, inclusive, da curva de Laffer, que não adiantava mais aumentar o imposto, que não iria mais aumentar a arrecadação. As pessoas iam começar a simplesmente sonegar, que é o que acontece hoje no Brasil. Só que, bom, essa agenda aí de esquerda, essa agenda do Lula, e como foi muito bem colocado, o Haddad, que colou para passar na prova de economia, é isso que eles acham que vai funcionar. Agora, o que eu quero colocar aqui para vocês é o mau gosto do jornal O Globo ter colocado a capa da manchete, no caso, né, da agência Fitch ter melhorado a classificação do Brasil, a foto da capa ser o ministro Fernando Haddad, sendo que ele não tem nada a ver, mas nada a ver mesmo com essa decisão e com essa avaliação que foi feita. Inclusive, as medidas que ele criou, assim como eu falei, foram criticadas. E na matéria toda do jornal O Globo, eles não fizeram questão nenhuma de mencionar o governo Bolsonaro, Paulo Guedes e a agenda liberal. Inclusive, eles mencionaram que mesmo com uma agenda contra a economia liberal, Lula recebe essa boa notícia em seu governo. Então, assim, vocês veem aí escancarado, como sempre, o mau caratismo aí dos jornais e mídias da esquerda, que a gente sabe que são aí veículos do governo. E a sugestão que tiveram aí no Superchat do Agro, abrir um canal de comunicação, olha, eu apoio e eu acho que o pessoal aqui da nossa bancada também concorda comigo que seria uma boa ideia.